e hoje nós temos a grande alegria de receber ela, dona de uma das vozes mais marcantes do Brasil, ela que começou lá fazendo um back num coral e agora tá aí arrebentando geral. Tô falando dela, viciada em café, Paloma Bossi! Visitante, seja bem-vindo, sua presença. O café já está aqui. Ai, eu acho chique, amiga, quero. Estar com você de novo, Kátia, você é incrível. Gente, tô muito feliz de estar te recebendo aqui no nosso Kátia Brasil Show. Tá tudo beleza aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu que estou feliz de estar aqui, é uma honra sempre estar perto de você, você transmite muita alegria, então eu estou recebendo muita alegria aqui. Pelo amor de Deus, não estava nem preparada para isso, amiga, já começo a chorar já. Olha, eu vim de uma série de acompanhar você, de entender a sua história, então eu acho que isso linkou a gente muito forte, então eu vou chorar hoje, pode ter certeza, porque para mim realmente é uma alegria estar falando com você, viu, Paloma? Eu quero entender, assim, não só eu, mas todo mundo que está acompanhando o Kátia Brasil Show, a gente gosta de saber a história da vida de vocês, né? Porque a gente vê agora um cantor, uma cantora que está arrebentando geral, a gente fala, uau, ele teve sorte, nunca aconteceu nada de ruim com ele. Foi assim com você, amiga? Claro que não, né, gente? Óbvio que não. Cara, não tem como. Eu sei que a gente imagina, né? Que as pessoas que a gente admira, elas têm uma vida um pouco separada da nossa realidade cotidiana, mas não é o caso. Eu sou da ZL de São Paulo, de Itaquera, Coab 2. Uau, ZL venceu, aqui também é ZL. E sou aquela que anda de metrô, ando de busão. Inclusive, preciso atualizar meu bilhete único, que na pandemia usei pouco. Então, eu sou dessa, gente. E você começou já cantar muito novinha? Como é que foi a música para você, amiga? Cresci cantando na igreja, cresci vendo meus pais ministrando, né? Então, já veio de berço a parte musical. E aos 6, 7 anos, eu fiz uma fita cassete demo, que vocês nunca vão achar. Fala do vídeo. Produção, solta. Tô brincando. Eu já queimei, gente. Vocês nunca vão achar isso. Então, meu pai sempre me incentivou muito, né? Que eu sempre tinha muito medo de dar errado, de não ser boa. E de criancinha eu fui assim. E aí, na adolescência, que eu entrei no coral, que eu fui e aceitei. Bom, é isso, é minha vida. E tô até hoje. Nossa! Então, seus pais sempre te apoiaram te lançaram também na música, né? Teve sempre a participação dos seus pais. Sim. Seus pais eram pastores? Sim. Não chegaram a ser pastores. Minha mãe já foi líder de mulheres, dos adolescentes regionais, né? Que na época eu acho que era Micria, então de Corafesp, que era das mulheres. Então eu sempre estava envolvida nisso. Meus pais faziam muito eventos de calouros, né? Era o festival. Então eu acho que eles fizeram 19 edições do festival, então eu sempre via as pessoas concorrendo, eu entregava os folhetinhos das notas. Quando eu fui crescendo, eu cantava uma vez ou outra no evento, eles faziam eventos de rádio, eles cantavam. Então eu sempre estava envolvida assim, nos eventos gospel, de rádios e tal. Sempre foi a minha vida, mas chegou uma fase que eu falei assim, acho que eu não quero não. Cismei que queria ser outra coisa, teimosa, né? Não teve como. Nossa, mas e aí, como é que aconteceu para você voltar para a música? Porque eu acho que a gente pega um embalo para ir num caminho, aí de repente mudou de ideia, aí para pegar o embalo de novo já é mais difícil, né, Paloma? Como é que foi? Sim, eu acho que foi bom eu mudar de ideia, porque, assim, eu sou filha única, então, assim, o sonho dos meus pais para ter um filho já foi um sonho acumulado. Então, foram 6 anos querendo ter um filho, e aí não aconteceu, Deus fez um milagre, minha mãe conseguiu me conceber e tal, nasci e tal. Então, eles tinham muito zelo comigo. Quando eu era pequenininha, eles já viam que eu tinha talento para cantar. Então, tinha aquele incentivo, e eu via eles cantando. E as pessoas ao redor ficavam naquela pressão. Ai, ela vai cantar muito, ela não sei o quê. E ela sabe fazer, e vai pregar igual a mãe dela. E eu já ficava assim, não. Tira esse sonho de mim que não é meu. Quero não, sem pressão, sem pressão. Então, isso foi me deixando apavorada. Eu me sentia aquele ratinho coagido, sabe?
Então, isso me fez afastar um pouco. Continuava cantando no grupo dos adolescentes da igreja, mas eu não queria mais cantar sozinha no culto, por exemplo. Nossa. Ouvia minhas músicas e tal, e ficava na minha. E aí eu comecei a estudar mais afinco na escola e falava, quero vôlei, mas falava que queria ser médica. Nada a ver, coitada. Mas não quis. Quando eu fiz uns 12, 13 anos, a minha avó já tinha se firmado, né? Porque a gente também passa por aquela muda vocal bem mais leve que os meninos, né? Mas a gente passa por essa transição. Aí minha voz foi se habituando, tal, e eu fui gostando de um estilo um pouco mais americano, vindo as cantoras gringas que meu vizinho tinha, que eu já contei a história para muitas pessoas, que eu ouvia do vizinho, que eu não tinha. E aí eu voltei a cantar na igreja. Quando eu fiz 15 anos, eu fiz um teste com o Sérgio Sass para entrar no coral. Então fui muito no susto. Eu voltei a cantar um pouquinho, já entrei na pressão. E aí a pressão toda que eu fugi, mais nova, eu entrei numa dobrada, porque eu entrei num grupo que já era estouradaço. E eu não tinha experiência quase nenhuma, então pensa, foi pancada. Menina, com 15 anos, mas com 15 anos ainda tá nesse negócio de deixar um pouquinho mais grave, talvez, ou ajustar. Não teve nenhum problema? Eu já ouvi gente falando assim, não vai cantar agora com 15 anos, não, deixa que senta aí, vai participando do ensaio, porque é perigoso. Sim, sim. Quando eu era mais nova até, minha mãe até tentou me colocar numa escola, eu não sei se era o ULM, era muito famosa na época dos músicos e tal, para quem queria tocar também na Banda Jovem de São Paulo, na Orquestra Sinfônica e tal, e tinha o de canto, e o de canto para da minha idade era só coral. E eu ficava, mas não quero aprender coral, não quero coral. Acabou com cair no coral. Não tive como, filha. Quando Deus quer, quando Deus tem um processo para você, você tem que ir. Uau. E foi muito bom para mim, porque a minha voz também estava se encontrando, né? Eu não sabia muito bem. Eu lembro que no grupo de adolescentes a gente foi fazer um dia uma missão num hospital. A gente cantou no hospital e foi muito bonito. E aí tinha uma fonoaudióloga que ela falou assim, eu vi que você canta, vem aqui, deixa eu olhar você. Aí eu fui, cantei um pouquinho, ela viu, então ela falou assim, você não está atingindo ainda seu potencial de agudo. Aí eu fiquei assim, opa. Nossa. Mas eu não fazia ideia de como, porque eu não tive aula técnica, teórica de música. Eu fui muito assim na prática. Eu fui aprendendo ouvindo, eu fui aprendendo vendo o Sérgio ensinar no ensaio, eu aprendia nos ensaios e depois aprendendo no estúdio. Então, quando eu vi ela falando aquilo, eu falei, meu Deus, da onde eu vou tirar? Então, eu ficava cantando em casa, eu cantarolava, que coitado dos vizinhos, fechava as janelas quando meus pais saíam e dá-lhe agudo. Então, foi assim, aí eu fui me descobrindo. Então, coral, para mim, foi essencial para eu ir nos meus limites de voz, né? Porque o coral, você tá no bolo lá, ixi, aí eu ia para agudo na hora, no grave e tal, e eu falo, nossa, eu aguento aqui, eu consigo aqui, eu preciso ajustar isso. Então, o coral foi muito bom para isso. Na parte musical foi incrível. E você ficou quanto tempo lá no Raiz Coral? Gente, eu entrei em 2006 e aí eu acho que a coral acabou 2013, 2014, um bom tempo. Fazendo a conta que 6, 7. Também sou ruim. Deu uns 8, 9 anos. Nossa! Acho que é isso. E aí uma vida. Total. Aí você já saiu do coral e já começou a cantar no solo, né? Já começou a fazer sozinha já. Ou nesse período você teve, não vou mais fazer isso, vou fazer outra coisa? Porque você ainda era muito novinha, né, amiga? Imediatamente não. Sim, eu acho que eu saí, eu já tinha 20, 21. Sou novinha ainda, gente, tá? Não era pra ter falado a idade, mas enfim. Foi por aí. Aí, deixa eu ver. Não, eu não fui direto para o solo. Eu ficava nessa transição, porque por mais que eu já tinha encontrado minha voz, eu ainda precisava criar uma identidade minha, porque eu aprendi com o tempo quem eu sou, sabe? A Paloma, pessoa. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ser intensa. Então, se eu vou aqui falar com você, eu vou ser o mais sincera possível, vou falar da verdade que eu aprendi, eu vou falar como é minha rotina,
não vou maquiar as coisas para você, eu sou isso. Então eu pensava assim, eu vou nas igrejas cantar, mas eu não quero só cantar. Eu nunca gostei de ser só isso. Então foi bom eu passar alguns processos, ir para outros caminhos, outras escolas, porque eu fui agregando um propósito. Eu Uau. precisava encontrar um propósito maior do que me apresentar, porque para mim não é só isso. Então, eu ficava nessa, bom, eu vou cantar, mas eu ainda era muito tímida, e eu ficava, do que eu vou falar? Do que as pessoas precisam? O que elas precisam ouvir? Eu não sei. Então, eu ficava nisso. E aí, eu foquei muito em gravação de estúdio. E aí, gravei bastante. Aí, chegou o sync. A parte do sync foi essa parte que eu sentei e eu falei assim, bom, agora eu quero falar de algumas coisas com as pessoas. Eu tenho algumas coisas para compartilhar com elas. Aí você se Então, eu impõe me senti, demais. às vezes... Isso, eu acho que, de certa forma, sendo muito honesta com vocês, eu me sentia vazia. Então, eu tinha uma performance para mostrar, mas dentro de mim, eu me achava uma impostora. Nossa. Você me entende? Porque eu falava, eu consigo cantar sobre isso, mas talvez a minha alma, a minha mente não viveu isso, a minha alma não compreende isso ainda, então, e eu não consigo fazer se eu não tô legal com aquilo, não tô acreditando naquilo, entende? Uhum. É bom, porque vocês podem ter certeza que eu sempre vou estar sendo muito honesta com vocês, mas é contramão, né? Porque a galera, às vezes, vai te forçar a fazer algo que você também não está 100% concordando, você não sabe tão bem. Então, eu tive que passar por esse processo. Aí, falei muito. Nossa, já adorei! A gente vai criando a conexão que eu falei pra você, né? Porque a gente pensa que só cheguei, vou cantar isso e beleza. Tem muito cantor que, infelizmente, tá atrás só dos números, né? E aí a mensagem fica vazia. Sim. A gente percebe que na hora de ver, de fazer, de mostrar a música, né? Porque a música no seu ouvido ela é vista. De mostrar a música num clipe, sim, numa apresentação, fica um negócio xoxo. Então a gente vê que tem isso também na vida de um cantor gospel, né? Que tem que se encontrar, tem que entender a mensagem que vai passar para depois começar a passar. Isso é muito legal. Né? Exatamente. E a gente vê muitas fórmulas pré-prontas para fazer. Nossa. Né? A gente vê, eu posso imitar fulano, eu posso falar tal frase, eu posso falar tal coisa. Mas na minha personalidade, a minha criação, o que eu aprendi com o Senhor, com o Evangelho, nunca me permitia. Eu tendia para isso, não, posso fazer dessa forma. Mas eu ficava assim, não, mas eu não acredito nisso. Nossa. Eu não sou dessa forma. Então, eu aprendi que eu nasci para me comunicar com as pessoas que são como eu, que questionam alguns métodos, algumas atuações, e a gente, às vezes, não se conecta. Então, eu aceitei que eu sou para vocês, que são questionadores. Dá um abraço aqui, já dá um abraço. Já adorei, gente, já adorei. Maravilhosa. Paloma Posse aqui com a gente. Olha, eu quero entender agora, quero saber da parte da adolescência. Porque uma coisa que é o auge na escola, não sei se você estudou em escola pública, mas eu estudei em escola pública, Sim. O auge na escola, a fulana canta, traz ela pra classe, vamos ouvir ela cantando, aí todo mundo chora, aí vem no recreio, sim, vamos lá, canta pra mim agora, sim, e todo mundo chora, entra no coral da escola, você usa aquele uniforme horroroso do coral da escola e vai cantar. Você usou esses uniformes horrorosos? Eu usava um uniforme horroroso. Não cheguei a usar porque não tinha coral lá, graças ao Senhor. Na minha escola tinha uniforme horrível, parecia uma capa de botijão. Não, eu já cheguei a cantar em sala de aula, que o professor chamava. E aí fizeram um coral, acho que de fim de ano, dos professores. Eles falaram, ensaia a gente. Eu ficava assim, desesperada. Quantos pontos vale? Gente, e assim, deixa claro, gente, é muito legal o reconhecimento. Mas a gente é adolescente, né? Na maioria das vezes, nessas situações, a gente não quer ser visto, não é? A gente quer ser o comum da adolescência. Então, a gente fica constrangido. Mas foi muito legal. Hoje eu dou risada, né? Mas era muito legal. E não teve assim, você tá cantando na igreja, menino, larga esse bobo, vem cantar aqui comigo. Você teve esse tipo de convite para sair? Demais. Demais. Acho que no começo, sim. É um dos primeiros confrontos que a gente tem, principalmente quando a gente entra na carreira de backing vocal. Então, você vai nos estúdios, então você vê outras bandas, você vê
outra galera ganhando bem mais do que você, porque é do secular e canta e tal, e tal, e tal. Mas eu acredito que, assim, quando você tem um propósito definido, você passa. É difícil, assim, mexe com a gente, não tem como. Não adianta eu mentir para vocês e falar que não mexia. Tem dia que eu não tinha dinheiro e eu falava, putz, eu queria muito receber um dinheiro tal. Aí vinha uma ligação tentadora e falava, vem cantar em tal coisa. E eu ficava assim, poxa. Nossa. Mas assim, eu acho que o essencial foi a criação que eu tive. Isso, assim, sem dúvida, sempre batia muito latente para mim. Então, parecia que eu via a imagem da minha mãe aqui falando assim, você tem que saber o que você quer e tal. E claro que crescer na igreja, então eu tinha todo esse peso que me ajudou nas minhas escolhas. É essencial fazer escolhas boas. Que legal, gente. Porque aqui, não sei aí na sua cidade, mas aqui eu falo que a gente cresce na igreja, né? O pessoal cresce na igreja, quer aprender um instrumento, os músicos da igreja ensinam. Aí daqui uns 3 pulinhos tá tocando na noite e fala que é o ganha-pão, porque Deus, que não sei o quê. E daqui a pouco, ó, não vê mais. Não vê mais. Fiz. É uma linha muito tênue, né? Você cantar no secular, que a gente diz assim. Eu conheço músicos que cantam em umas bandas que são mais tranquilas. Eu avalio muito assim, qual é a mensagem daquelas canções, qual a mensagem daquele artista. Eu, particularmente, eu não aceitava fazer show de estrada. Eu não aceitei a cantar, a não ser em casamentos. Entende? Para mim, o limite era um casamento. Então, eu cantava uma música internacional, uma música que é bonita e tal. Era o meu limite. Porque eu sabia o que eu queria. Então, assim, claro que eu não critico 100%, porque cada um tem uma realidade, tem uma fase. Mas o que eu posso dizer, com certeza, é que se você tem um propósito, se você já foi chamado, de alguma forma você já descobriu o seu propósito, aquilo vai te incomodar a tal ponto que vai ficar insuportável. Não. E aí você vai chegar numa encruzilhada que você vai ter que decidir, porque existem pessoas que precisam escolher. Não dá para você ficar nessa. Por exemplo, para mim, eu entendo hoje que cada escolha que eu faço, desde falar, a forma de falar com alguém, a forma com que eu pago as minhas contas, a forma com que eu trato os meus vizinhos, a forma com que eu estudo, tudo serve muito de exemplo para todas as pessoas que estão me vendo. E ainda mais com a internet. Então, para mim hoje não é um peso, é uma responsabilidade. Então, eu penso muito em como eu vou falar, como eu vou expressar para vocês. Às vezes tem situações, tem assuntos que eles são difíceis, porque a gente tem hoje uma dificuldade muito grande de expor uma opinião. Né? A gente vem com um bombardeio de críticas e achismos e opiniões, mas o que é certo precisa ser falado. Eu preciso falar para vocês, se você escolher isso, vai ser difícil. É a sua escolha, mas vai ser difícil. Você pode optar por isso. Vai ser difícil no começo, mas é o caminho certo, que foi o meu caso, tem sido. A minha realidade ela não é 100% fácil. Eu tenho dificuldades como todos vocês, mas eu sei que eu estou no caminho certo. Eu sei que eu estou com um bom amigo. Ai, então... Ai, que linda, amiga. Isso é muito importante, é muito pesado, né? Porque a gente está numa época também de o cliente miojo, né? O milagre miojo. 3 minutos, Senhor, foi. Ah, não deu, Senhor. Então deixa aqui que eu tenho uma ideia melhor, deixa eu fazer. Esse lance da dependência, né? Uma vez eu ouvi o pastor Brinco falando, a gente cresce aprendendo a ser independente e com Deus ele nos ensina a ser dependente. Então é a linha totalmente ao contrário e a gente é controlador aqui, ó. Tem que largar disso aí, é complicado. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com você e você disse que por algum período, algum tempo na sua vida, nessa sua correria musical, você viveu um certo de preconceito diante da sua, da sua tessitura vocal. Ah, porque ela tem um agudo muito alto, porque ela canta muito... Como que foi isso daí? Foi bem nessa fase, antes de eu entrar no coral, né? Era aquela transição das redes sociais,
a transição também de estilos musicais aqui no Brasil. A gente tinha poucas referências do chamado black music, né? Então, a gente tinha o Raiz Coral, a gente tinha o Coral Cádiz, a gente tinha o Coral Resgate. Então, essas eram as referências de voz, principalmente de timbre, que estavam chegando. Então, a referência que se tinha de base, por exemplo, para mim, o ponto de comparação era Jeane Mascarenhas, que tem um agudo fenomenal. Eu sou fãzaça dela. Ela tem um controle de voz maravilhoso, mas é um timbre completamente diferente do meu. Então, eu tinha aquela dificuldade. Eu alcançava as notas como ela, algumas, porque ela tem umas notas que não dá para alcançar, mas o meu timbre era agressivo. Então, na igreja, aquilo soava como, ai, que chato ouvir ela, não aguento ouvir ela. E não é uma coisa que eu ouvia só, às vezes eu ainda ouço isso, e faz parte, né? Ninguém vai gostar 100% da gente, é normal. E as pessoas precisam entender isso, né? Então foi muito difícil, porque eu ouvia isso, falava, ai, seu timbre é chato, seu timbre é irritante, ninguém vai aguentar ouvir você. Isso. Então, você lançar um álbum, ninguém vai conseguir ouvir 2 músicas suas, o seu vibrato parece uma cabrita. É muito assim, né? Porque a gente tinha, o famoso bullying de hoje, na verdade, e a gente não tinha o título de bullying, né? Mas a gente sofria. Não é, amiga? É verdade. Todo mundo tinha isso. Então, eu ouvia tudo isso e eu tive que aprender a conviver com isso. E aí eu foquei no que me trazia força. Então, eu ouvia, eu falava, bom, eu tô ouvindo, não tô achando tão ruim, tem pessoas que gostam, algumas pessoas que eu respeitava gostavam, aí eu fiz o teste. Um cara que eu respeitava, que era o Sérgio, falou, não, você é boa, você é promissora. Eu fui focando nisso, né? Então, tem até um livro de um pastor que eu gosto muito, é o Enéas Francisco, ele fala, é um livro chamado Juventude que Prevalece, e ele fala sobre essa escolha da sua profissão, da sua carreira, né? Então, ele põe os pontos. Primeiro, você precisa sentir prazer naquilo, satisfação. Segundo, as pessoas precisam reconhecer que você é bom nisso. Terceiro, tem a remuneração. Você precisa ser remunerado por isso para sobreviver. Se você tiver esses 3 pontos, siga em frente. Então, eu tinha 2 pontos. Eu acaba recebendo. Mas, Glória, a roda gigante girou. Exatamente. Então, são fases, né? E eu acho que faz parte, eu acho que é bom a gente ter essas fases de confronto. Porque a gente precisa saber se a gente quer isso mesmo. Nossa. Né? Em tudo, em todas as carreiras, a gente vai passar dificuldades. Em todas a gente vai ser testado como pessoa, testado no temperamento, sabe, se você está pronto mesmo para trabalhar naquilo, para a profissão, para o reino também, a forma com que você vai reagir com o seu temperamento. Então, tudo isso fala. Então, foi muito bom para eu saber, bom, é isso mesmo, eu quero e vou seguir nisso. Mas eu sofri, gente, chorava muito. O Gui lembrou aqui, a produção lembrou aqui para mim, quando eu comecei, me chamaram de maritaca. Eu de maritaca. Oh, meu Deus! Aí, quando eu comecei na rádio, falaram que não era para dar risada, que minha risada assustava as pessoas. Você era o nosso futuro, amiga. É isso aí. Tá aqui, ó, a roda gigante tirou. Mas é pesado, né? Acho que o mercado ele se acostuma, né, com padrões. A vida, o ser humano se acostuma com padrões de beleza, padrões de cabelo, padrões de fala, e a gente, de tempos em tempos, as pessoas vão mudando isso, nós todos somos diferentes, e Deus trabalha na multiforme. Então, a gente precisa dessas diferenças, porque a gente alcança pessoas diferentes, como eu falei antes, né? Você é incrível! Ai, que lindo, obrigada, amiga. Ai, gente, meu marido fala, Deus, não tem uma máquina de xerox, cada um tem o seu lance, cada um no seu quadrado, cada um no seu A4, né? Na sua folha A4. Aí. Bom, a gente falou um pouquinho agora sobre preconceito, falamos sobre você no Raiz Coral, você indo para o 5-3, e aí eu não sei se a gente não combinou, não, se for, você faz um sinal assim com a sobrancelha que eu já vou entender, sobre a pausa do 5-3, você acha que volta? Amiga, não tem planejamento para isso. Ai, isso. Eu não digo nunca, né? Porque a gente é amigo, a gente se ama, a gente canta muito bem junto, a gente gosta de gravar junto. Mas eu não digo nunca. Quem sabe no futuro a gente possa fazer música de novo junto. Mas eu acho que agora é um período em que cada um vai seguir o seu caminho ministerial.
vai registrar a sua identidade particular, que cada um tem uma identidade. Isso eu até me isentando, falando dos dois, assim, que eu sou muito fã deles. Eu admiro demais eles como pessoa, com talento, cada um do seu jeito. O Paulinho tem me ajudado muito na parte musical também das minhas coisas. A Érica é uma irmã do meu coração. Então, eu também tenho e torço e estou ansiosa para ver o registro deles, porque eles têm muito para compartilhar com vocês. Mas quem sabe no futuro, né? A gente não volta. A tua serva está pronta, Senhor. Deixa eu falar agora, porque quando você começou e passou por tudo isso que você relatou para nós, né? E outras cositas más que também vai certamente estar aí, que você enfrentou, que não dá para trazer tudo também à tona aqui no Kátia Brasil Show, mas aí você vê onde Deus está te levando, assim. Você no troféu tá gerando salvação. Meu Deus, o que foi aquilo? Eu não parava de chorar. Você em outras participações, em outras emissoras, outros eventos, você imaginava que ia ser assim, amiga? E como que fica você vendo onde Deus está te levando? Como que está sendo para vocês? Olha, eu me vendo quando eu era adolescente, eu não posso dizer para você que eu não me imaginava. Eu me imaginava fazendo coisas, ministrando, me imaginava pregando, me imaginava, mas eu não conseguia olhar para mim e ver aquilo se realizando. São coisas diferentes. Então, eu acho que em mim, eu sempre nasci com essa vontade. Então, eu via meus pais, eu via outras pessoas que eu admirava e eu falava, nossa, eu já me imaginava fazendo. Eu falava assim, aí eu olhava para mim e falava, não, mas eu não vou ter coragem de falar como eles falam, de ministrar como eles falam, eu não vou lembrar das coisas que eles lembram, eu não vou conseguir. Então, eu não achava que eu teria capacidade de executar tudo isso. E tem coisas que eu ainda acho que eu não terei capacidade, eu fico orando e falando, Senhor, me dê graça. Mas eu tive que enfrentar esse desafio, eu acho que eu tenho uma tendência muito a ser medrosa, uma tendência muito a me esconder. Teve uma vez que eu entrei numa igreja nova e aí nos meus primeiros dias eu conheci uma amiga, hoje é muito amiga minha, e eu falava para ela, e ela não me conhecia cantando, né? Ela me conheceu a Paloma lá e tal, e ela perguntou para mim do lado de uma outra amiga que já me conhecia, falou, o que você faz da vida? O que você trabalha? E essa minha amiga começou a rir, eu falei assim, segura, não ri. Aí eu falei, eu canto e tal, e foi muito curioso, muito legal isso. E eu lembro que eu comecei a compartilhar umas coisas para ela, até ela entender o que eu faço, né? E eu falava para ela, na minha carreira, as pessoas gostam muito de ser vista. Só que a minha natureza é de me esconder e eu não queria ser vista. Eu acho que eu tive que passar por todas essas casinhas de aprendizado, todas essas pessoas que foram essenciais para mim, todo esse aprendizado, feridas muito grandes, para aprender a ser dependente de Deus. E que mesmo que eu fosse vista, eu estava nas mãos dele. Então, o meu maior medo é ser vista, porque a gente é cobrado, ainda mais nas redes sociais, é uma cobrança enorme. É uma cobrança se você aparece demais, é uma cobrança se você aparece de menos. Você não pode estar mal, você não pode estar feio, você não pode estar desesperançoso num dia. Então, é difícil, mas eu resolvi enfrentar essa visibilidade. Claro que hoje não se compara a muitos outros, mas para mim isso já é tipo, uau, estou sendo vista. E só que eu escolhi ser vista de fato. Então, é o que eu falei para vocês, minha proposta é sempre Que travou aqui. Dessa vitrine. Sua vida não pode ser uma vitrine, ela precisa ser real, porque as pessoas ficam se iludindo com uma falsa realidade, né? Causa muita depressão, causa muita ansiedade, e às vezes para você ficar bem, você precisa sair das redes. E tudo bem, você é humano e nem sempre você vai estar bem. Ai, gente, que menina linda! É isso. A gente, eu tava conversando, acho que com a Jaque Palheiro. A gente coloca num pedestal tão grande que a gente fala, meu, nunca, jamais que vai acontecer comigo, jamais que você... Vê lá, gente, olha, tem gente que não aceita as decisões que a gente toma. Até hoje eu sou abordada por decisões que eu tomei e fala, nossa, menina, mas tava dando tudo certo, não sei o que lá.
mas espera, eu tenho um chamado, eu vou falar disso. E você está falando sobre o negócio de se expor e tal. Não sei se você sofre, se você tem isso daí, mas diante de algumas coisas, de alguns cenários que aparecem dentro da música gospel ou dentro das artes no Brasil, você também já se viu cobrada a tomar partido de alguma coisa, a se posicionar a favor ou contra? E como é a sua reação diante disso? Sim, muito. Acho que principalmente sobre a minha etnia. Eu acho que isso é um ponto que sempre foi cobrado, não só para mim, mas também com o Sync. Uhum. E é um ponto hoje que eu não o desmereço, assim como outras bandeiras, não sei se eu posso dizer bandeiras, mas outros grupos de cobrança, de confronto e tal, de opiniões. Eu não menosprezo, eu não diminuo isso, mas eu, Paloma, eu optei por investir o meu tempo no que traz a minha resposta, no que traz a resposta para a minha mente, para o meu espírito, para a minha alma, e é a palavra. Eu resolvi investir o meu tempo em buscar ao Senhor, que é a solução de todos os problemas. Se a gente olhar para o cristianismo e a base dele, o que Jesus ensinava, a gente consegue ter tudo isso que a gente questiona da sociedade, da política, a gente consegue ver que Cristo, ele falava já da solução. Nossa. Então, eu prefiro isso. Uhum. Então, eu não me levantei do invisível para falar sobre essas coisas compartimentadas. Uhum. Eu me levantei para falar do evangelho, que, consequentemente, abrange tudo isso. Uau! Então, não é que eu me isento. Uhum. Eu resolvi falar desse caminho. Que lindo, maravilhoso. Sobre o seu lado compositora, não sei se você já ligou a chavinha do compositora para você. Como que tá isso daí, amiga? Minha chave tá igual o carro sem gasolina. Igual Fusquinha? Liga, depois... É difícil, amiga, esse é o maior desafio que eu tenho. Então, eu arranho, eu escrevo um refrão, aí trava, aí vem um refrão de uma outra canção, aí eu vejo a melodia que complementa com aquele. Então, quebra-cabeça, uma coxa de retalhos. Você tem várias músicas, mas, então. Eu sei que eu tenho várias músicas pela metade. Outra. Mas é um processo que eu iniciei tardio, sabe? Então, eu não exercitei isso desde cedo, então faz parte, estou exercitando, estou caminhando, e eu anseio que ano que vem eu consiga materializar uma para vocês, pelo menos. Amém! Olha, eu estava falando de composição, mas eu fiquei 12 anos tentando compor uma música, desisti, virei locutora, virei apresentadora. Oh, meu Deus! Desisti não! Não dá, eu não consigo, não tenho paciência. Agora, vamos falar sobre... Nossa, pelo amor de Deus, não tenho paciência. Sobre as músicas que a gente tá vendo hoje em dia, né? As músicas dessas de... Arranca meu olho, pode arrancar minha perna, chora em posição fetal. E não sei como é que é para você alguma abordagem. Olha, eu tenho uma música linda para você cantar em tal lugar. Olha, escuta ela. Você está almoçando, escuta essa música para ficar linda na sua voz. Você está aqui ouvindo a música, aí você vê, arranca minha mão, arranca meu zóio, arranca não sei o que, zóio ainda, hein? E o que você acha sobre isso aí? E também está trazendo uma levada toda... Vamos fazer um remake de uma música antiga. O que você está achando desse cenário musical que a gente está vivendo atualmente aqui no Brasil? Olha, sobre as pessoas que me abordam com composições. Tem muita gente que manda, tem muita música legal que não tem a minha cara. E eu sou muito honesta. Eu falo, é legal, mas não combina comigo. Eu acho que você pode falar com outras pessoas, tal. E tem umas que não são mesmo, que não tem pé nem cabeça. E quem sou eu? Porque eu não consigo ainda finalizar uma canção. Mas de acordo com o que eu gravo, de acordo com o que eu escuto, eu falo, essa música aqui tá difícil, precisa trabalhar mais e tal, né? Tem gente que aceita bem, tem gente que não aceita bem. Mas, gente, eu vou sempre trabalhar com a honestidade mais educada possível. Eu acho que a gente tem que ser honesto, né? Porque não adianta eu falar que tá linda e depois a pessoa, então grava. Aí eu vou ficar assim,
Ah, então conheço uma amiga. Então. Agora, sobre o cenário brasileiro, eu digo até com um pouco de carga dos vocais que eu faço, né? Porque eu acabo ouvindo muita canção que sai, não é nem porque eu canto nas igrejas, não é porque eu ouço em casa às vezes, né? Porque como eu trabalho com isso, às vezes em casa eu não quero ouvir. Mas muita música, eu acho que o pentecostal é o nicho musical do gospel que mais tem composições inéditas. Vamos falar assim, algumas são muito parecidas com a outra? São, concordo, mas elas são inéditas. E aí tem o pop, né? O pop rock, que é o nosso querido worship, ele tem muito essa regravação, muitas versões, então eu acho que peca um pouco nessa parte da originalidade, né? Então a gente estava tendo esse ônus brasileiro, né? A gente estava cantando muita regravação, então acho que os próprios compositores brasileiros estavam acomodados. Então a gente sentia, a gente que grava o vocal, que a gente está trabalhando para esses compositores ou para os cantores, a gente sentia isso, que os compositores estavam ou alguns desprezados, porque as versões são lindas, isso não desmerece a beleza das músicas, né? Mas os compositores brasileiros estavam sendo deixados um pouco de lado para essas regravações. Então eu oro para que vocês se levantem, porque a gente precisa. Quanto a algumas regravações até nacionais, eu acho que o único ponto que eu não sou muito a favor são com regravações. A moto. São com regravações. São com regravações que percam um pouco do sentido da letra. Por exemplo, se você pega uma música que fala de contrição, daquela adoração mais íntima, contrição do coração e tal, eu não acho que conecta com um ritmo um pouco agitado, acelerado, e funk, reggae, sabe? Então, eu acho que é só mais esse cuidado técnico musical. Tem gente que gosta, minha opinião pessoal, não. Então, uma letra que fala dessa coisa mais íntima, eu faria ela mais lenta, mais silenciosa, uma coisa mais assim. Mas eu acho que é mais uma questão pessoal, porque tem muita gente que gosta, e principalmente o brasileiro que adora um remix. Você acha que a gente vai acabar logo esse negócio de worship? Você desculpa eu, mas eu sou da época de 80, eu gosto muito mais de Vitorino Silva, essas coisas assim. Você acha que vai acabar logo? Pelo amor de Deus. Eu acho que sim, porque tudo é uma fase, né? A gente sempre vai ficar nesses ciclos. Então, teve a fase das baladas, que eram as músicas da Rose, Aline Barros, que era a fase que eu amava, né? Tinha uma da Aline que ela é bem, assim, não vejo as pessoas falando que ela não há razão para você sofrer, não há razão para você chorar, Cristo foi quem te falou, ele já conhecia essa dor. Então, não demore demais, ele ainda te ama, te chama e te quer. Eu sou dessa época, então amava, né? E aí saiu esse ciclo, veio o pentecostal e tal, e aí veio a vibe do Thales, aí veio Eli Soares. Então, são ciclos, né? Vai passar e vai vir outra coisa. E também é assim. Você falou um negócio que eu gostei, porque uma coisa que você trouxe, eu vou falar, sim, produção, eu vou falar, calma. Depois que você cantou Furioso Oceano, gente, eu não vejo uma igreja que não canta Furioso Oceano. O que foi aquilo? Me conta. Nossa, eu fiquei tão feliz, eu vi tantas meninas cantando, assim, o agudo. Nossa, eu fiquei muito feliz porque tem muitas sopranos se revelando, gente. Isso, amiga, você acha que está trazendo um empoderamento aí para sopranos, porque... Exatamente. É muito prejudicado, é muito preconceito. Eu acho que na igreja, talvez, a gente viva um pouco isso aí, né? Eu também, eu sirvo a minha igreja local aqui com música, e às vezes a gente fala assim, eu não vou falar isso, senão o irmão vai pensar que eu tô me exibindo. Eu não vou cantar assim, porque senão vai pensar que eu tô me exibindo. E aí chega a Paloma Apóstolo, vai à igreja, e canta Furioso Oceano, e dá aquele agudo lá em cima, pronto, acabou tudo aquilo lá, virou a página, turn the page, e vamos cantar todo mundo fazendo um agudão agora. E você lançou moda, amiga, você pensou que... Nossa, eu fiquei muito feliz, é uma canção linda. Cara, o Jonas é incrível, ele é uma bênção. Essa canção tocou muito, falou muito comigo durante a pandemia. Eu aprendi ela no louvor da minha igreja. Então,
cara, eu cantei com a minha alma ali, então eu fiquei muito feliz que a galera gostou, os grupos de louvor cantando. Nossa, eu fiquei muito feliz. Nossa, e foi muito espontâneo, né? Porque naquele culto eu nem ia cantar. O pastor me chamou e eu falei, vou lá, vou cantar esse aqui. E eu fiquei muito feliz. Ai, gente, vocês são Ah, incríveis. pelo amor de Deus, falou. Você, olha, então você vai falar que você nem ensaiou, nem foi lá e Não, foi. eu já tinha cantado com eles, porque eles já tocam esse louvor lá, né? Só que o pastor chamou de última hora e eu falei, bom, toca aquela lá. Que tom? Sei lá, o que vocês fazem aí? Vamos aí. Que eu sou muito assim, na hora do culto, eu falo, vamos aí, vamos aí. E deu certo. Ai, gente, eu fiquei muito feliz. E você acha... Eu nem esperava que a Qual galera música fosse que virou gostar seu de hino você. nacional sem ser essa, né? Porque agora todo mundo só fala dessa. Assim, o que eu vejo é muita gente nos Reels fazendo uma coisa, tentando alcançar, então a gente dá risada. Eu não tento, porque eu sou uma ótima apresentadora. Mas como que você vê isso aí? Você acha que Deus está te usando mesmo, depois que você aprendeu a entender a situação que você está vivendo, aceitou sair dessas camadas e agora está trazendo esse empoderamento do soprano aí para nós, de verdade, de verdade. A gente vê muitas igrejas cantando essa música na voz feminina. E como que é a sua reação diante disso? Eu sei que você ficou feliz, tal, que você já comentou com a gente, mas você se acha um dos estopins para uma geração... Sabe naquela época que você falou do Thales, a geração Thales, que muita gente chegou e foi pegando, nadando na onda também, e você acha que você virou esse puxar de onda, virou a Paloma Posse? Ai, eu acho que eu não fico confortável em me colocar nesse pedestal, de certa forma. Porque eu acho que não tem só eu, né? Tem muita gente boa, tem muita menina boa. A gente vê muitas cantoras incríveis que cantam agudo. Elane Martins mesmo, ela é uma rainha do agudo, a voz dela é incrível. Então, mas eu acho que eu faço parte dessas mulheres abençoadas, que são lindas, que são fortes, que cantam com força, com intensidade. Eu faço parte delas, assim, eu nunca vou me colocar numa coisa separada, porque eu também sou consequência delas. Ai, que lindo. Mas eu fiquei muito feliz, porque ela era uma canção, assim, que era para homens, e as meninas conseguiram ver. Eu acho que quando a gente, que querendo ou não é representante, né, para as vozes femininas, quando a gente coloca na nossa voz, elas sentem, nossa, pode ficar bom. Então, eu me coloco nesse lugar. Elas olham para mim e veem, pode dar certo. Então, eu fiquei muito feliz que elas se desafiaram e que os pastores deixaram também. Maravilhosa! Deixa eu falar agora sobre a música Sem Condenação, que o clipe tá sem condições da gente ouvir e assistir, né? Sem um lencinho junto, tá muito forte. Como que foi a escolha dessa música para você interpretar? E aí a escolha do cenário, de tudo, da produção de vídeo, você também se envolve nessa área? A gente quer saber tudo sobre Sem Condenação, amiga. Então, a Sem Condenação, ela veio depois de um conceito todo pensado, né, sobre a sequência que está em produção para vocês. Então, eu pensava muito em falar sobre um assunto, que as músicas se conversem e tudo mais. Eu quero muito ser didática com vocês, falar de algumas coisas que as músicas normais não falam, e ter textos. Eu quero apresentar para vocês pastores, professores que têm me ensinado, que têm me influenciado, colocar isso tudo de uma forma mais clara para vocês, o máximo que eu puder, em vídeo, em áudio e tudo mais. E aí veio a Sem Condenação. Eu conversava com o Anderson sobre esse conceito, sobre esses pensamentos, e ele falou, eu tenho essa canção. Quando eu ouvi, eu falei, meu Deus, essa é a primeira, porque eu falava, como que eu vou me apresentar para as pessoas agora como a Paloma? Essa canção, de início, ela precisa falar de algo forte, porque eu quero trabalhar com a intensidade,
mas ela deve ser uma mensagem impactante, mas abrangente, porque eu não estou falando nela sobre um assunto que só o cristão de berço ou o cristão que aceitou Jesus e já está atuando na igreja saiba. E eu queria comunicar com as outras pessoas também. Então, quando elas ouvem, foi na cruz que eu te chamei de pai, algumas pessoas vêm e me falam, por quê? Por que eu chamei ele de pai? E aí você cria um diálogo muito legal, porque aí você explica, Deus é nosso pai, aconteceu. Então, eu acho que é aquela deixa de diálogo, essa canção, para quem não conhece a Cristo, e para quem é cristão, a gente reaviva essa filiação. Então, eu fiquei muito feliz, porque foi um assunto que eu achei que foi pleno em todos os pontos que eu precisava, e a parte da construção do vídeo também foi assim. O Caio é um gênio, então ele ouvia a música e ele falou assim, cara, eu quero mostrar Jesus nos dias de hoje, mas vamos colocar um Cristo diferente, vamos colocar e tal, vamos chamar o pessoal tal. E eu ficava assim, viajando com ele. Então aí eu ficava na reunião com a minha mãe do lado, minha mãe não estava entendendo nada. Eu falava, tô vendo, Caio, eu tô vendo isso, Caio. E era uma conexão muito louca. Ele é incrível, gente. Então, e foi sendo construído assim. E aí a gente tem todo o storyboard, ele montou todo o planejamento e tal. E, gente, eu gravei, foram 2 dias de gravação. O primeiro dia de gravação foi o aniversário de casamento dos meus pais, e o segundo dia de gravação foi o meu dia de aniversário. Então, pensa, nossa, foi o maior presente que eu já tive na minha vida, o primeiro single da minha vida. Então, eu estava lá naquele monte com as pessoas que eu amo, que me ajudaram no processo, e vendo aquele céu, e vendo o cumprimento de uma promessa do Senhor. Nossa. Então, foi um marco na minha vida pessoal, né, na minha vida espiritual com o Senhor. Eu vi cumprimento de visão de sonho naquele lugar. Foi uma coisa muito íntima que eu tive com o Senhor ali. E o dia que eu assisti aquele vídeo, eu não acreditava. Eu falei, Senhor, o Senhor conseguiu fazer sair daqui da minha mente. Nossa. E foi muito lindo que as pessoas... A ideia do Caio era que as pessoas olhassem o clipe e ficassem... Mas esse é a mesa da última ceia? Uai, esse é Jesus? Então, as pessoas foram entendendo, elas viam e falavam, até tem react de americanos assistindo, e eles falam, olha, a última ceia, eu acho que esse é Jesus. E elas conseguiam entender a ideia profunda. E uma coisa que o Anderson Freire falou numa live que a gente fez, ele falava assim, esse clipe não trouxe à evidência as diferenças da história, que é um Jesus negro, uma pessoa tal e tal e tal. O que conectou foi maior. Então, a mensagem de Jesus, da crucificação, da entrega dele, do sacrifício e da filiação foi passada, mesmo com alguns aspectos diferentes, que essa era a nossa ideia. Então, assim, até nos próximos vídeos, nas próximas músicas, eu tento conversar. Então, a ideia de ter os 3 portais era intencional, não só simbolizando a cruz, mas simbolizando o acesso, que é como se fosse uma porta que Cristo abriu para nós, né? Então, tudo isso se conversou, e o Tiago, que foi o Cristo, foi incrível. Quando ele vem chegando na cena, o Caio simplesmente não me avisou, então eu estava gravando e ele foi vindo, e eu quero chorar, mas eu não posso, eu tenho que gravar. E foi muito intenso, gente, foi muito intenso. E, cara, tem muita coisa linda vindo. Ai, a gente quer saber de datas, como é que tá as previsões dos lançamentos antes da nossa próxima pergunta? Gente, ainda não tenho datas para vocês, eu estou correndo para lançar esse ano para vocês, mas eu estou fazendo com muito zelo, com muito cuidado. Então, eu espero o dia que a minha voz está melhor, eu espero o dia que minha alma está tranquila, porque eu quero sempre dar meu máximo para vocês, mas estamos trabalhando no máximo também. Ai, agora uma pergunta aqui, antes da gente entrar no ping-pong, eu quero saber se você pretende gravar essas canções, principalmente Sem Condenação, em outros idiomas. Você está falando de react que o pessoal está fazendo, né? Oportunidade. Se o senhor me der a oportunidade, eu quero sim. Eu acho muito legal isso, né? A gente se comunicar com a outra galera. E a gente está tendo muito esse acesso, né? Do espanhol, principalmente. Nossa, ia ser um sonho.
Ai, que demais, gente! Paloma Posse aqui com a gente. E eu com esse que não para mais, nunca mais. É um eita atrás de eita aqui. Agora vamos entrar num quadro que eu gosto muito. É o... Aqui para essa câmera, produção. Está no ar o Ping Pong Kátia Brasil. Vamos lá, vou explicar pra você como é que funciona o Ping Pong Kátia Brasil. Meu Deus! Eu te dou uma palavra, você me devolve com mais uma palavra aí, tá bom? No máximo, vou te Gente, dar... eu vou pagar mico, né? Não, a gente paga tudo junto. Eu vou falar tudo errado. Vai. É palavra, hein? Não vale frase. Já esqueci. Eu te falo uma, aí você me responde com mais uma, tá bom? No máximo duas, só. Eu te falo uma palavra, por exemplo, café. Aí você me responde com o que define café na sua vida, tá bom? Por exemplo, assim. Tá. Pronta? Pode começar? Acho que sim. Então vamos lá. Está no ar, então, Ping Pong Kátia Brasil. Primeira palavra, família. Minha base. Base. Família. Vida. Buscar a Deus. Uau. Música. Maior instrumento. Arte. Acho que o meio para que eu consiga fazer isso. Uau. Alvo. Ah, Cristo, sem dúvida. Meta. Me comunicar com vocês. Uau. Eternidade. Meu maior anseio. Ai, que lindo. E agora uma mensagem para Paloma, que vai assistir esse vídeo, vai ouvir esse áudio nos streamings daqui 10 anos. O que você dirá para você lá no futuro? Uma mensagem de hoje para você lá da frente. Eu acho que eu não imaginava que eu estaria aqui falando do que eu falo hoje, como eu falo hoje, com a convicção que eu tenho hoje. Apesar das dores, eu escolhi me levantar, sair do invisível, mostrar o Cristo que tem se revelado a mim todas as manhãs. E hoje eu não desisti, eu espero que você, Paloma, não tenha desistido. E se hoje você estiver cansada, desanimada, se levante mais uma vez, que ainda não acabou. Que lindo, gente, que lindo. Eu acho que é uma coisa que falta muito, principalmente para mulher, né, Paloma? É o lance de você ter coragem de expor, porque mulher fica caçando defeito, fica falando, não, ela falou assim, ela falou daquele jeito, ela colocou o cabelo assim, colocou daquele jeito. E você ter esse ímpeto, essa coragem, é muito difícil a gente encontrar. A gente encontra alguns lances, mas logo se esvai, né? E é muito difícil pegar um embalo. Eu acho que a mulher ela vive nessa montanha-russa, né, de emoções, até hormonal e tal, mas o nosso emocional ele é muito intenso, né? E a parte espiritual também. Então a gente uma hora tá aqui com o Senhor, outra hora a gente está desacreditando de tudo. Então eu acho que a gente tem que exercitar sempre isso. Esse exercício da fé, eu acho que para a mulher ele tem que ser muito latente. E a gente precisa entender que a fé ela é muito racional, ela é consciente. Então, por mais que eu acorde desanimada, desestruturada, que todo ao meu redor esteja me colocando para o chão, a minha consciência, a minha razão precisa me fazer levantar e falar, não, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, o Senhor é minha rocha, o Senhor é meu refúgio e fortaleza, Ele é a minha base. Então, é decisão. Então, eu preciso dessa decisão, eu escolhi ter essa decisão, você, mulher, tem essa decisão, você, Kátia, decida isso todos os dias, e no dia que você não tiver essa força, você me chama que eu estou aqui para te incentivar, e a gente precisa ser assim uma com a outra, ser solidária nessa instabilidade que a gente tem. A gente tem que aceitar isso. Gente, maravilhosa demais. Você pode acompanhar a Paloma Posse nas redes sociais, tá em tudo, tá lá no Facebook, eu tô lá no Facebook também.
Tá no Facebook, tá aparecendo na tela, o Gui tá falando que tá aparecendo na tela. Facebook, Instagram, tá no YouTube, tá nos streamings, em todas as plataformas tem Paloma Posse para você acompanhar, ver a intensidade. Eu nunca mais na minha vida vou me esquecer da sua reação assistindo as primeiras cenas deste clipe do Sem Condenação. Aquilo lá me gerou uma expectativa tão forte que eu falei, gente, o lance tá muito pesado, assim, tá muito forte, quero ver o que vai sair, né? Na hora que eu assisti o vídeo, falei, Jesus do céu, que coisa mais maravilhosa. Foi lindo. E ela toda intensa, assim, nas redes sociais também, maravilhoso acompanhar ela, a Ká também, linda. Paloma, eu estou muito feliz de ter te recebido de verdade. Eu queria poder falar o tanto que representa para mim ter você aqui, ter também poder te chamar de amiga e poder partilhar nesses momentos de aprendizado. Obrigada por tudo que você está me ensinando aqui hoje. Eu saio daqui carregada de uma nova chavinha, com uma nova chavinha. Obrigada, viu, por ter vindo aqui. Um beijo. Bem, glória a Deus. Para mim, sempre vai ser uma honra conversar com você, que com você não é uma entrevista, é uma conversa, a gente se sente em casa. E a sua intensidade, a sua alegria, a sua entrega nesse trabalho, que é a ferramenta que o Senhor te deu para o ministério, para o evangelho, ela é contagiante. Então, acredite nisso, continue nisso, seja intensa mesmo. Sempre conte comigo, com minhas orações. Eu amo a sua vida, eu tenho um carinho muito grande por você. Você é especial. Você é importante para o reino. Um abraço mais um. Ai, Paloma. Ai, que lindo. Você é uma vida. Sem condições. Eu nunca pensei que eu ia estar aqui fazendo um negócio meu e falando com você. Então, pra mim, tá muito forte. Eu tô muito feliz de verdade. Amém. Paguei R$10 no Rímel, agora eu passei e tá caindo tudo. Amiga, já aceita. Tem que ser a prova d'água, porque eu também estou chorando. Obrigada por ter vindo aqui, maravilhosa. Glória a Deus, sinta mesmo. Sinta essa alegria. Se permita sentir essa alegria. Celebre. É isso. É pra isso que esses dias existem. Linda, maravilhosa. Gente, tô indo embora. Antes que minha maquiagem se derreta toda. Muito obrigada, Paloma, por ter vindo aqui. Um beijo pra você. E você aí em casa, ó. Você aí em casa. Cuidado com o que você planta. Plantar é opcional, colher é obrigatório. Deus te dá uma oportunidade hoje de escolher uma boa semente. Tenha juízo e Deus abençoe sua colheita. Tchau, gente. Até a próxima. Paloma, obrigada. Obrigada, de verdade. Tchau. Beijo, linda. Obrigada por ter vindo aqui. Não vou parar de chorar agora. Ai, amiga, que lindo, que lindo. Foi muito legal. Obrigada, viu? Deus te abençoe. Eu amei, eu amei. Eu amei. Show comigo, tá bom? É só você clicar aqui ou aqui e ativar o sininho também para receber as notificações das novidades que vem chegando aqui no Kátia Brasil Show, um talk show para você chamar de seu Vem Comigo Brasil.